Oi, tudo bem com vocês? Estamos de volta no nosso É Muito Fácil. Hoje tem programa imperdível para você que está assistindo a gente. Hoje a gente vai fazer na nossa airfryer, sabe o quê? Uma coisa que muita gente acha que não dá para fazer. A gente vai fazer pão caseiro na airfryer. Vem comigo! Gente, a gente vai fazer para vocês pão na airfryer, pão caseiro mesmo. Vamos tentar fazer e eu já falo, se você gostar, coloca aí onde você estiver assistindo. Se você estiver até assistindo na televisão, tira uma foto, posta na rede social, marca a gente lá. Nosso Instagram tá aqui embaixo, tá? Eu vou te ensinar a fazer esse pão na airfryer. Muito fácil. A única coisa que a gente vai usar mais do que normalmente a gente usa, gente, é uma batedeira, que normalmente todo mundo tem em casa. Mas caso você não tenha, pode fazer à mão também. Vamos então testar essa receita que eu tenho certeza que você vai adorar. É a nossa receita de pão caseiro na airfryer. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 2 xícaras de chá de água morna, 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 ovos, meia xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento biológico ou químico, fica a sua preferência. 1 colher de sopa de açúcar, 1 pitada de sal e também uma gema para você poder pincelar. Olha, gente, para começar a nossa receita, ela vai alguns passinhos, é um tanto quanto demoradinho, tá? Mas não é muita coisa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar 1 xícara de chá, aqui tem 2, são 4 no total. Então eu vou colocar um pouco mais aqui. Vou colocar metade desse potinho, tá? Que vai dar ali coisa de uma xícara de chá de farinha de trigo, né? Então mais ou menos, também não precisa ser medido certinho. A gente vai pegar o açúcar, também vai pegar o fermento e a água morna, lembrando, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai bater um pouquinho, só pra gente deixar mais homogêneo essa massinha, não é? É coisa bem rápida, tá, gente? Só para deixar homogênea. Então, gente, foi só para mexer só. Então pode ser que alguns lugares ainda fiquem empelotados. A gente, para ficar mais fácil, você não precisa nem ter ligado a bateria. Você pode fazer com um bowl mesmo, tá? A batedeira, não a bateria, né? Então a gente vai dar uma mexidinha aqui, só para a gente poder ativar mais a questão do fermento. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar 20 minutinhos isso daqui descansar para continuar a nossa receita, tá? Uma guardada aqui, 20 minutinhos, a gente continua. Roda aí aquele negocinho que faz 20 minutinhos. Ô, gente, passados esses 20 minutinhos, a gente continua a gente deixou nossa massinha descansar aqui e agora a gente vai complementar ela. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar na batedeira os ovos, vou colocar o sal aqui e o óleo. E agora o mais importante, a gente tem aquela farinha que a gente não havia colocado, a gente vai colocando ela aos poucos, tá? Vou deixar de lado aqui, para o Thiago conseguir filmar bonitinho de cima. Então a gente vai colocar aqui, vai colocar um pouco dessa farinha, mas na realidade a gente vai colocando a farinha aos poucos e sentindo. Quando começar a desgrudar, ó, tá no mínimo, tá? No mínimo da batedeira. Então a gente vai colocando a farinha aos poucos. Tem mais farinha ainda. Pode aumentar um pouquinho a velocidade.
Que a massa vai ficando mais pesada, né, gente? Só vou abrir um pouquinho para vocês terem uma ideia. O ponto da massa, gente, ele começa a ficar bom quando ela começa a desgrudar. Tá vendo que ela começou a desgrudar aqui, ó, da lateral da batedeira? Então ela começou, ó lá, o ponto dela já tá quase, já tá perfeito. Só vamos bater aqui um pouquinho mais o centro, mas esse é o ponto que a gente queria da nossa massa. Ó lá, ela já desgrudou da lateral. Ó. Então essa é a nossa massinha. A gente vai soltar aqui agora esse pouco que ficou aqui. Né? Mas, então aqui, ó. E o nosso ponto é justamente esse, ó. Ela tá começando a desgrudar, tá vendo? Ó? Se você quiser colocar um pouquinho mais de farinha, aí vai de você, mas o ponto que a gente queria é esse, quando ela começa já a desgrudar da lateral da batedeira. O que a gente vai fazer? A gente vai untar uma forminha, a gente já untou com um pouquinho de óleo. Vou transferir essa massinha para esse bolzinho que a gente já untou. E é aquilo que eu disse, é muito fácil, só que o pãozinho leva um pouco mais de tempo, gente. O pãozinho ele acaba levando um pouco mais de tempo, porque a gente precisa dar o tempo, principalmente do fermento, tá bom? Então, agora a gente vai pegar, vai cobrir com um pano, mais 20 minutinhos para ela descansar essa massa e aí começar o nosso pãozinho. Ô, gente, agora, ó, chegou a hora então de deixar nossa massa descansar. Nossa massa tá aqui. A gente deixou ela descansando e a gente vai fazer o quê? Vai fazer as bolinhas pra deixar na air fryer pra gente colocar. E aí vai dar capacidade da sua. Vou te dar uma dica. Pega um pouquinho de óleo, fica mais fácil pra você não ficar com a mão. E faz pra você poder soltar mais fácil a massa, né? Então faça umas bolinhas, tá? Então a gente vai fazer o quê? Com óleo fica mais fácil, não enrola. Então você faz umas bolinhas. E aí eu vou fazer um pouquinho maior, porque essa bolinha tá muito pequenininha, né? Fazer um pouquinho maior, a massa minha ficou um pouquinho mais grudentinha um pouco, mas não tem problema. Se você quiser ela um pouquinho mais solta, só vai um pouquinho mais de farinha. E aí a gente vai colocando na air fryer no cesto essas bolinhas, tá bom, gente? Ô, gente, ó, a gente pegou e aí vai depender muito da capacidade da tua air fryer, tá? Então a gente fez as bolinhas. Lembrando, coloquei um pouquinho mais de farinha, porque na hora de enrolar ele deu uma grudada aqui, porque a massa estava um pouquinho mais molhadinha. Mas é tudo questão de ir colocando farinha, sovando a sua massa aí até ela ter um ponto bacana, manter a elasticidade, não ficar quebradiça. Então tudo vai depender do tanto de água, se você seguir, mas farinha é aquele negócio, tem jeito, é pão, né, gente? Então pão tem que ter farinha. Então vai depender muito da tua air fryer. O que nós vamos fazer agora? Pegar, colocar para descansar por 10 minutinhos no próprio bolzinho aqui da air fryer. A gente volta para dentro dela, 10 minutinhos a gente espera ela descansar e já já a gente continua. Gente, agora a gente continua no nosso pão aqui. Então a gente deixou ele descansar e agora a gente vai passar a gema de ovo por cima do nosso pãozinho. Ele já deu, você pode ver que ele já uniu meio que todos eles aqui. Essa gema, tá, é mais para ele ficar douradinho, ficar bonito. Então a gente passa, pincela a gema de ovo por cima. Agora é a parte mais fácil, né? Porque o programa tem que ter o muito fácil. Se não tiver o muito fácil, não tem graça, né? Então agora é a parte mais fácil. Ele vai para air fryer, 20 minutinhos, 140 graus, tá? 140 graus por 20 minutos. E a gente vai ver o resultado do nosso pão na air fryer. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar gostoso? Vamos conferir aí. Então, agora a gente vai descobrir daqui a pouquinho, né? Daqui 20 minutinhos. Vai para air fryer. Vamos lá. 20 minutinhos, 140 graus e é só aguardar.
Gente, ficou pronto o nosso pão na Air Fryer. Vamos ver como ficou? Ficou ali então, como a gente tinha dito, 140 graus, 20 minutinhos. E agora a gente vai ver se cresceu, se ficou bonito. E olha aqui o resultado. Esse daqui é o nosso pão. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar ele. Tá? E vamos tentar, de alguma forma, né, gente? Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso. A gente vai tirar ele e colocar pra gente ver como ele ficou, né? Ó, já soltou aqui. Então, ó. Esse é o nosso pãozinho já pronto. E o legal, vamos ver agora se ele... Vamos pegar pelo meio aqui, ver se ele ficou bacana a massa. Deu pra assar. Massinha de pão bem bacana, bem gostosa. E aí, é só fazer aí, tá bom? Gente, então faz aí. Ficou muito legal, ficou muito gostoso. Tenho certeza que você vai gostar. Não perde tempo não. Esse é o nosso pão na Air Fryer. Porque é aquilo que eu sempre digo, né? Aqui, tudo é muito fácil.